O verdadeiro novo nascimento, nascer de novo, ele ativa o que no homem, cara, na gente? Praticamente tudo, né? Porque imagina, é como você está cego para tudo, menos para essa dimensão imediata. Tá. O cara que pensa que tudo que existe para ver é o que a gente consegue ver com o globo ocular, está completamente cego. É um ser completamente cego. É o cara que diz, não, eu só creio no que os meus olhos e as constatações das minhas lógicas oculares ou das minhas verificações lógicas, que mesmo que não sejam oculares, sejam calculares, se eu só admito como existentes as coisas que eu vejo ou calculo, esse ainda está completamente cego. E era o mundo e o ambiente no qual Nicodemos ainda e tão somente estava. Que é onde a maioria, ou quase todo mundo, ainda está. Por isso é que Jesus diz, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Por isso que Paulo diz que nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É por isso que ele diz, desperta tu que dormes. Para nós sermos todos ativados de glória em glória para essa nova vida disponível em Cristo. Então, é como só enxergar a obviedade das coisas materiais e dizer que qualquer outra dimensão não existe porque eu não enxergo com os meus olhos. O novo nascimento ativa a percepção e você para com essa diminuição dos mundos. O novo nascimento, segundo o Evangelho, abre mundos. Deixa você ver o reino de Deus. Condiciona e valida você para entrar numa outra dimensão. Tá. Então imagina, não nascer de novo é não ser ativado na visão que discerne o imponderável, o invisível, o indiscernível aos sentidos, porém real. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E o novo nascimento ativa esse olhar espiritual e esse discernimento de coisas que não se conclui a partir das lógicas imediatas e nem filosóficas e nem teológicas. O reino de Deus transcende a todas as conclusões humanas. E é isso que o novo nascimento ativa em mim, esse olhar impossível antes, mesmo para Nicodemos, que era mestre em Israel e não compreendia aquelas coisas, de modo que o novo nascimento ativa compreensões que eu não tinha. E que ninguém me dará, discernimentos que de outra feita eu não terei. Jamais. E é tão óbvio o que Jesus está dizendo. De modo que quando a gente convida alguém para aprender, para se entregar e para experimentar pela fé o novo nascimento, tem gente que pensa que na minha boca isso é uma palavra de catequese, de doutrinação, de proselitismo, quando na realidade não é. Na minha boca é um convite a uma experiência de natureza existencial, sem a qual nós estamos acachapadamente limitados para sempre. Se não atravessar essa membrana, se não rasgar esse útero, essa placenta limitante, e não explodir para dentro desse ambiente outro do reino de Deus e abrir os olhos para essa realidade que só se enxerga pela fé e pela obediência, nada feito. Pode ser mestre em Israel e morrer sem compreender nada disso. Mestre em Israel. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Como sendo tu mestre em Israel, não compreendes estas coisas? Essa foi uma das mensagens que eu mais preguei logo depois da minha conversão, sabia? É mesmo, cara. É fascinante essa mensagem. Porque eu me converti e comecei logo a ir para a rua, para as praças, esquinas e lugares diferentes para pregar. Aí escolas, depois as faculdades, depois o campus, e foram aumentando. Depois eu comecei a pregar em todas as turmas que se formavam praticamente. De 74, 75 em diante, quase todas as turmas que se formavam em Manaus, eu era o pregador
daquela turma no final do curso. Sim, na formatura. É. E eu achava aquilo super interessante, porque eles estavam se formando em medicina, em psicologia, em física, em matemática, em advocacia. Tá. E eu tinha parado tudo para pregar o evangelho. O meu destino era a faculdade de arquitetura, e ali na virada eu conheci a palavra e fiquei tão apaixonado que não consegui mais fazer outra coisa. E não encontrei dos meus pais nenhuma oposição. Papai sabia que aquilo era irreversível na minha vida, que tinha sido de um poder tão avassalador que não dava para ele dizer: meu filho, vamos começar isso daqui a 5 anos. Forma primeiro. Não, ele olhou para mim e ele disse: o que te aconteceu quebra todos os significados e todos os conselhos do bom senso imediato. Se eu disser a você, não, vamos esperar, eu estou violando aquilo que com os meus olhos eu vi explodir na tua vida como um milagre. Então vai. E não se sinta formado jamais, foi o conselho dele. Forme-se até o último dia da sua vida. Porque em Cristo ninguém se forma, está todo mundo em formação. E tanto mais quanto você se veja como um homem não formado, mais bem formado você será. E mais você crescerá em formação e em informação. Porque você vai estar sempre apto e ávido para as novas absorções. E foi assim a melhor orientação que eu podia ter, porque eu acabei me interessando por tudo. Como até hoje eu sou um cara interessado por tudo. E todas as coisas me interessam. E me acrescentam. E então eu ia para as faculdades pregar e ia fazer a formatura dos formandos. Enquanto eu mesmo não tinha podido ir adiante na formalidade acadêmica, porque a explosão desse ensino do reino de Deus tinha tornado tudo menor, tudo pequeno, tudo muito menos essencial para mim. E eu queria crescer o máximo que eu pudesse naquilo que Paulo dizia e diz lá, escrevendo aos Efésios. Na largura, na altura, na profundidade, no comprimento. Da compreensão máxima possível do amor de Deus, que excede ao próprio entendimento. Essa foi a minha entrega. Então eu ia nas faculdades, nas formaturas, e quase todas as vezes eu pregava sobre isso. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? E aí eu dizia: eu quero falar com vocês sobre as coisas que as escolas não ensinam. E aí mandava pimba na xuxinha. Pinga na xuxinha. É. Mas por que o cara, que é Nicodemos aqui, mestre da letra, letrado, A ele letra vacila condiciona. na palavra? Porque a letra condiciona, a letra bota você na forma. E a letra impõe um limite, um teto, um chão. Mas você manja de letra, você sabe a letra toda. Mas eu nunca tá escrito, deixei, você sabe o texto. eu nunca deixei a letra ser fronteira, nem teto, nem chão para mim. Eu estou pisando no nada pela fé. Essa rocha eterna não é feita de letras, ela é feita de fé invisível. Eu ando nessa rocha eterna. Então eu conheço a letra. Mas a letra está a serviço do Espírito. E o Espírito da palavra é amor, justiça, fé, esperança, verdade. Esse é o Espírito da palavra. De modo que a letra é uma indicação. A letra é um caminho, é uma estrada referencial, mas o caminho é maior do que a estrada. A letra traz indicativos sinalizantes, mas o caminho é abstrato. A letra é mensurável na sua codificação, mas o que a letra tenta dizer é maior do que o que ela consegue exprimir. Por isso que a palavra não cabe em letras, a palavra só cabe na encarnação, na experiência de Cristo. A palavra só cabe em Cristo na sua plenitude. Ela não cabe em livros nem em letras. Tá. Porque o que a palavra
quer significar e quer dizer é maior do que a letra consegue expressar, porque a palavra, ela comunica o inexprimível, que só pode ser percebido e discernido no Espírito e pela fé. Do contrário, se você ficar preso à letra, ela morre e o Espírito segue e você não acompanha. E aí você se torna um desses caras que é mestre em Israel, mas não compreende as coisas que transcendem até onde a lógica pode chegar. Então você coloca Jesus como chave hermenêutica para salvar a letra? Para tudo. Até para eu entender qualquer coisa, até para eu ser salvo do que a letra mata. Ser salvo da letra. Porque a letra mata, como Paulo disse. É o Espírito que vivifica. Aí no verso 14, Caião, você fala assim, tá escrito, né? Você falou, e como Moisés levantou, Jesus diz, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Por que Jesus compara a sua morte a essa coisa da serpente, a cura do povo de Israel? Porque era algo a que o Nicodemos estava extremamente familiarizado. Como mestre em Israel, tá. Ele conhecia a Torá. De cabo a rabo. De cabo a rabo. Eles eram pessoas que quando se destacavam nessa academia religiosa, é porque era gente que sabia mesmo. Que tinha manha mesmo. Conhecia não só o texto, mas conhecia todos os intérpretes, as interpretações, as hermenêuticas, as exegeses, as compreensões, as disputas de significados. Então, aquilo ali estava fresco, era algo vivo na cabeça de Nicodemos. Aí Jesus quer fazer Nicodemos entender o significado de que tudo convergia para ele e convergiria para ele na cruz. Aí ele cita essa passagem, que deve ser do livro de Números, no Velho Testamento. Que Nicodemos entendia perfeitamente. Nicodemos sabia bem. O que Jesus estava dizendo. Sabia muito bem. Deixa eu ver aqui. É em Números, com certeza. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente para nós. Números 20. Diz aqui que enviou Moisés de Cádiz, mensageiro ao rei de Edom. Quando você conhece bem a geografia bíblica, como graças a Deus é um privilégio que eu tive a vida inteira, é como falar ali, estando Moisés em Valparaíso, ou em Formosa, ou na Chapada dos Veadeiros, mandou buscar isso num outro lugar. Você sabe exatamente as proporções, os tamanhos. Eu estou aqui vendo toda a topografia na minha cabeça. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação foram até o monte de Ó. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, lá nos... desculpa, eu pulei aqui o texto. Enviou Moisés pedindo para passar, aí os de Edom disseram que ele não poderia passar, e o povo de Israel começou a reclamar, é o capítulo já 21, verso 4. 21, tá. Aí chega aqui e diz o seguinte: então partiram do Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém, hoje, na Jordânia, do outro lado do Mar Vermelho, no Golfo de Acaba, porém o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Moisés e contra Deus, e disse: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: no que a gente pecou? Se nós pecamos no que falamos contra Deus e contra ti,
Pede a Deus que tenha misericórdia de nós e que nos tire essas serpentes que estão nos matando. Então Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés, faze uma serpente abrasadora, uma cópia, um simulacro, esculpido, e põe-na sobre uma haste. E será que todo mordido, todo aquele que for mordido, que olhar para essa haste, para a serpente nela pendurada e crer, será imediatamente curado e viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze e sarava. Então, o que Jesus está dizendo a Nicodemos, que entendia perfeitamente esse texto, foi dizer, o meu lugar eu vim para tirar o veneno da natureza de todo aquele que crê na palavra do Evangelho. Esse que crê, que olhar e que crê que eu levei sobre mim o pecado de todos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que fez convergir para o seu Filho unigênito o pecado de todos. Esse não perecerá, mas terá a vida eterna. Ele apresenta uma imagem que Nicodemos conhecia muito bem do Velho Testamento, para introduzir o significado da convergência de todas as coisas para ele, Jesus. E está dizendo a Nicodemos, se você não me perceber como esse vértice de convergência absoluta de tudo, você não vai nunca enxergar o que está acontecendo. Não vai saber o que é reino de Deus, não vai entrar, não vai discernir, não vai perceber, nem vai tomar posse. O que ele disse a Nicodemos é o que eu digo aqui todo dia a todos os religiosos inferiores a Nicodemos, porque não tem nenhum Nicodemos aqui que seja como aquele Nicodemos de lá, para quem Jesus disse que apesar de tudo não era o bastante. É porque o mundo vai de Nicodemos em Nicodemos, né? Não é isso? Isso. Né? E aí? De Nicodemos em Nicodemos vai chegando. Vai chegando aí na presunção total de pensar que compreende Deus e que explica Deus.